Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 13 de março de 2020, sexta-feira 13. Estamos nós aqui reunidos mais uma vez em nome do nosso Senhor Jesus para fazermos o estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós hoje vamos dar continuidade ao capítulo 27, item 12. O capítulo é Pedi e Obtereis. Nós devemos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. Vamos orar? Queridos irmãos, aqui presentes, encarnados e desencarnados, vamos juntos orar, acompanhando psiquicamente. Quem está em casa, que acompanha também o estudo pelo canal no YouTube, que nesse momento possa se concentrar para juntos elevarmos o nosso pensamento até o nosso Pai, ao nosso Mestre por excelência. E em primeiro lugar, Jesus, te agradecermos por essa oportunidade de estarmos encarnados, porque sabemos o quão grande o número de espíritos aguardando uma oportunidade de vir à escola, de reencarnar no planeta, para mais uma vez, para mais uma oportunidade, aproveitar para crescer e evoluir espiritualmente, que é o único propósito. Gostaríamos, amor querido, como humanidade que somos, e confiando na sabedoria e na justiça divina, em que o planeta Terra, tumultuado no momento, ainda um tanto mais, pelo pavor da enfermidade, de um vírus que tem disseminado muitas vidas físicas, mas como espíritas que somos, conhecendo mais profundo ainda a sabedoria e a justiça divina, Senhor, nós sabemos que tudo que acontece é com a vontade do Pai. Temos a consciência de que não existe nenhuma vítima na lei. Então, Senhor, para nós, os terrícolas, que estamos ou que iremos passar por essas provas, que nós possamos, Senhor, termos a confiança em Ti, termos a humildade, sabermos nos curvarmos perante a Tua vontade. E se tivermos que passar por essa prova, que possamos passar com dignidade e confiança. Que possamos principalmente tirar as lições morais, porque a dor é o último recurso que Deus utiliza para trazer o seu Filho de volta ao seio. Que nós, como humanidade, possamos enxergar não a patologia, mas a lição moral que essa patologia nos traz. Graça te damos, Senhor. Abençoa por misericórdia a todos nós e ajuda-nos, Senhor, a ter o discernimento, a aprendermos a confiança em Ti e entendermos a oração, seja feita a Tua vontade. Que nós possamos estudar o Evangelho e que nossa terra, Senhor, possa ser preparada por Ti. Graça te damos, Senhor. Bora lá?
Então vamos para o item 12, ainda no movimento do pedir e obtereis. Ele primeiro explicou o que seria a prece, qual o mecanismo da prece, no momento que nós oramos, manipulamos o fluido. Agora ele vai entrar aqui exatamente nesse movimento. Tá, você pede, mas quantas coisas nós poderíamos fazer sem ser necessário pedir? Se nós fizéssemos um movimento, entendeu? É aquilo que eu costumo dizer. Eu não precisaria estar dando tanto trabalho para a espiritualidade se eu soubesse fazer a parte que me cabe. Se eu me submetesse a realmente seguir Jesus. A fala é muito linda, nós vamos lendo e vamos comentando. Bora lá? Item 12. Se dividirmos em duas partes os males da vida, dividido em duas partes. A primeira parte seria constituída dos males que o homem não pode evitar. Então ele diz assim, vamos dividir os males da vida em duas partes. A primeira parte é aquele que não tem como evitar. Aquela situação que você passa que você não contribuiu em absolutamente nada. E aconteceu. Ok? Entendeu? Você de repente está aqui e recebe uma notícia que seu filho sofreu um acidente que foi a óbito. Coisas que você não contribuiu para aquilo. Não contribuiu. Por exemplo, se você de repente pode ter mimado demais o filho, não ter orientado, não ter educado, e o menino tomou um porre e acabou cometendo suicídio, né? Aí você é responsável por isso. É aquela situação que você fez tudo redondo e ainda assim aconteceu um mal. Essa sim, é dessa que ele está falando. De repente você tem uma vida muito regrada, você tem muito controle alimentar, você faz exercício físico, você faz tudo como manda o figurino. Eis que você tem um infarto. Eis que me aparece de repente um câncer. Então, é tipo assim, eis que me aparece uma cirrose hepática. Eu disse, puxa vida, mas eu não... Então, esse é um mal, talvez de outrora. Talvez não, quase sempre o é. Nessa encarnação não teria contribuído nada para isso. Mas o Kardec aqui ele faz essa divisão. Vamos falar esses males, né? Um constituído dos males que o homem não pôde evitar. Outra, das tribulações de que ele mesmo é a causa principal. Então, dividiu os males em dois grupos. Um grupo daquilo que eu não tive como evitar, e o outro grupo que é a causa principal fomos nós mesmos. Olha o que ele diz. A causa principal, pela sua incúria ou por seus excessos. Vê-se-á que a segunda, qual é a segunda? Qual foi a segunda? Outras tribulações que ele mesmo é a causa principal. Então, a primeira eu não tive como evitar. A segunda eu fui responsável por tudo. Eu fui o causador do mal. Exemplo, beber álcool, comer em excesso, não fazer exercício físico, ser extremamente irritado, agredir, maltratar, o apego. E você acaba, ele vai bem retratando aqui, é muito bom esse texto. Então ele diz assim, olha, vê-se-á que a segunda excede em grande número a primeira. É como se fosse assim, olha, todos os sofrimentos da terra, grande parte deles foi causado por nós mesmos. É aquilo que a gente diz assim, Deus manda provas, nós arrumamos expiações. E as provas que Deus nos manda não chega, talvez 1/3 das expiações que nós construímos.
Aquilo que a gente diz, Deus nunca criou um corpo deformado. Quando Ele cria um corpo bom, saudável, completo. Se está deformado, nós o deformamos. Se nasceu deformado, expiação. É o suicida de outrora. Entendeu? Então, às vezes você pensa, poxa, mas nessa encarnação eu não fiz nada. Nessa não, mas vai buscar lá atrás. É o que nós temos que entender, gente. Não existe injustiça na lei. E a gente esquece, não existe. Olha, nós estamos vivendo um tumulto social. Só na Itália já morreram 1000, mas os 1000 que morreram porque tinham que morrer. Tem milhões, porque aqueles pegaram. Isso quer dizer o que, Conceição? A gente vai ter que não ter precaução? Óbvio que nós temos que ter precaução, sim. Mas o que a gente tem que entender é que para que o exagero? Para que o pânico? Olha, gente, se por um acaso dentro dessa sala formos um número de 100 pessoas e começar aqui um fumacê e um incêndio, o maior número de pessoas machucadas não será e não serão de forma alguma por conta do incêndio. Vai ser por conta do empurra, do desespero. Tem pessoas que vai pisando sobre as outras pessoas que estão caindo e acaba se machucando, e algumas vão até a óbito, não pelo fogo, mas pelo desespero. E a gente vê isso se repetindo constantemente. Então, cadê a fé? A fé em Deus não é, isso não vai acontecer comigo. A fé em Deus é, se tiver de acontecer comigo, estamos juntos. Estamos juntos. Então, nos entristece, às vezes a gente vê irmãos espíritas que não param para pensar. O Espiritismo, ele é o consolador prometido. E quando em que momento ele me consola? Quando eu preciso do consolo. Então, esse é o momento que eu estou precisando do consolo, que a humanidade está precisando. E o Espiritismo consola, porque a primeira informação que ele nos dá, ei, tu não morre. Outra, ninguém vai, se não estiver na programação. Se for um processo expiatório, a nível coletivo, a gente não estuda isso, desencarnação coletiva, expiações coletivas. Uai, né? Então volta ele no item 12. Ele já diz, ver-se-á que a segunda excede em grande número a primeira. Torna-se, pois, bastante evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições. Eu até brinco e costumo dizer, não dá nem tempo de Deus mandar as provas, de tanta expiação que a gente arruma. Não dá tempo. E lembra, expiação não é sinônimo de evolução. Expiação é sinônimo de arruma a bagunça que tu fez. Estou marcando passo. Espero que eu aprenda com a expiação. Mas a expiação ainda não é o ok. Depois da expiação vem a reparação. Entendeu, gente? Dependendo da situação, às vezes são séculos de expiações. Vamos ver a nossa querida irmã Dulce. Ela, na época, ela pegava os rancenianos, ela pegava, carregava e recolhia e ajudava. Ela nunca teve rancenismo. E tem pessoas que é tratado igual um bebelô e pegou rancenismo. Então é isso que a gente tem que entender. Outra coisa, quando você vai para o meio e já vai cheio de dedo, cheio de medo, cheio de nojo, a probabilidade de pegar é muito grande, que é para eu até aprender. Então nós não estamos aqui fazendo nenhuma apologia a relaxa, isso é de besteira, não. É exatamente o que o professor falou. Cuide-se,
Cuide sim. O que nós estamos aqui falando, o que nós estamos combatendo, é esse desespero, é esse pânico desnecessário. Isso a gente tem que combater. Esse exagero. Gente, a mídia está falando isso 24 horas. A gente abre os canais de WhatsApp, é o mesmo assunto. Está desgastante já. É uma tortura diária. Então isso mostra o que é o desespero. E as pessoas estão tão desesperadas que nem leem, porque às vezes está postando o que outro já postou. O que nós estamos aqui levantando a bandeira é do desespero. É do desespero. Ele diz assim, por isso que ele diz, até essa mensagem que cabe, ele diz que torna-se, pois, bastante evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições. É o exemplo, inclusive, do fogo. Está saindo um fogo aqui. Gente, vai pegar fogo. Todo mundo vai se machucando. E se formos aqui o número de 100, vai ter pessoas aqui, talvez até com perna quebrada. Por causa do pânico. Então, pânico não é sinônimo de prudência. Não é menos certo que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos regularmente, seríamos completamente felizes. Eu vou repetir. Não é menos certo que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus. Ou seja, eu não vou seguir o que Jesus me ensina. Pronto, infração da lei. Se as observássemos regularmente, seríamos completamente felizes. Olha, gente, olha só que lindo aqui, se nós observássemos regularmente, seríamos completamente felizes. Ou seja, essas nossas infelicidades é resultado da nossa falta de submissão à lei de Deus. Porque eu estou triste. A gente diz, estou triste. Você está triste? Está triste por quê? Está triste por quê? Se nós formos fazer um raio-x do sofrimento, ou é apego às coisas materiais, apego às pessoas, apego ao corpo físico. Presta atenção. Quase sempre o apego. E aí vem o nosso Senhor Jesus, só falta dizer, desapega. E te pega com Deus. Então é essa nossa falta realmente de fidelidade a Deus, da certeza da vida, é que a gente faz o que faz. Se apega a tudo, a coisas, a pessoas, ao prazer, à dependência química. Pode prestar atenção, tá? Tu está sofrendo por quê? Me conta a tua dor. E quase todas as dores, ou todas, o X da questão dela é o egoísmo, vaidade e orgulho. A gente sofre por isso. Quem é o antídoto? Jesus. Não é menos certo que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos regularmente, ou seja, todos os dias, porque às vezes a gente observa as leis de Deus só um dia na semana, só uma hora específica, só no dia do meu trabalho, lá no centro espírita, na igreja, seja onde for, e o resto da semana eu toco terror em todo mundo. Então, por isso é que ele usa o termo aqui, regularmente. Toda hora. É só estar com a antena ligada. Mas a gente vive muito na superfície. Se não ultrapassássemos o limite do necessário, olha, ele vai ponto a ponto. Se não ultrapassássemos o limite do necessário,
na satisfação das nossas necessidades, não teríamos as doenças que resultam dos excessos. Doenças que resultam dos excessos. Em O Livro dos Espíritos, quando ele vai falar da riqueza, e aí o Kardec diz, mas aquele que acumulou bens, né, mas assim, por trabalho próprio, né, de uma forma honesta, e os Espíritos é tão categóricos, se acumulou, foi sob o prejuízo de alguém. Porque se tem em excesso, alguém trabalhou muito, ganhou pouco, para que eu acumulasse milhões, bilhões e trilhões. O livro dos Espíritos, ele é categórico. E é um saco, o pessoal quando lê isso, passa direto. Mas é a forma como os Espíritos respondem a Kardec. Por isso é que ele diz aqui, olha, ele está repetindo exatamente o que está no Livro dos Espíritos, quando ele diz assim, que ele vai ponto a ponto. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teríamos as doenças que resultam dos excessos. E ele coloca como doença, se é excesso, é doença. Nem experimentaríamos as vicissitudes que essas doenças acarretam. Nem experimentaríamos os sofrimentos, as torturas, as mudanças que essas doenças acarretam. Ele não está falando aqui de doença física, ele está falando de doença moral. Eu gosto sempre de lembrar vocês que são mais antigos que nem eu, vão lembrar daquela novela do Nonô Correia, lembra? Lembra? Então, ele é uma pessoa que retinha. Tem pessoas que esbanjam os excessos, ele só retinha. E chegou num ponto que eu me recordo, eu ria que só, ele passava a corrente na geladeira, lembra? E a chave ficava com ele. Ele ia no aniversário, e aí ele dizia, olha, come, leva um pouquinho, porque a gente já vai almoçar isso aí amanhã. Então, a pessoa chega a um nível de uma pseudoeconomia que ela não se percebe e isso vira uma patologia, que é o que ele fala, são os excessos. São os excessos. E vai virando realmente um processo patológico, é uma ferida moral. E você vai adoecendo, daqui a pouco você tem dinheiro, mas vive como pobre. Né? Você tem dinheiro, mas vive como pobre. Ou então tem dinheiro e esbanja. É uma torneira de ouro, é uma escada com pedrinhas de não sei o quê. Isso também é patológico. Então, todos os extremos são patológicos. É sempre o caminho do meio. O outro ponto que ele coloca é assim, olha, se puséssemos limites à nossa ambição, não temeríamos a ruína. Eu me recordo uma vez eu fiz um diálogo e a pessoa se colocava assim como uma pessoa muito ambiciosa. Então ela passou uma vida inteira juntando dinheiro. E ela se apercebeu que isso foi virando um vício, ela disse, não, quando eu tiver tanto na conta eu fico legal, estou tranquilo. Aí ela alcançou o tanto, ela disse, não, eu vou... Aí pulou o tanto. Ela passou a vida inteira pulando, ela deveria estar com uma fortuna. E ela não conseguia parar de acumular. E vivia como realmente uma miséria. Eu até me recordo uma vez a gente conversando, e disse, gente, o leite está absurdo. O leite tal que eu gosto subiu. E eu já não comprei mais esse leite, eu já comprei o outro. Eu olhei e disse assim, quantas pessoas tem na tua casa? Uma pessoa. Tu achas que 25 centavos vai fazer diferença? Se tu comprar o melhor leite para ti? Você está entendendo? Se é uma casa de 20 pessoas, tomando leite todo dia, isso vai fazer uma diferença no orçamento. Mas uma pessoa... Então, olha o que é um processo patológico. E se nós não abrirmos os olhos, é o que ele vai chamar, isso é ambição, não é economia, é ambição. Eu quero acumular, eu quero acumular, eu quero acumular, eu quero acumular, eu quero guardar, eu quero guardar, eu quero guardar. E a gente surta nisso.
E começa a contar os centavos, o isso, o aquilo. E aí aquela comunicação que nós ouvimos no Vozes do Grande Além, de um caso de um homem assim, em que ele desencarnou, tudo que ele tocava virava ouro no mundo espiritual. Ele queria um pão. É reportado, mas nesse caso era ele retratando a vida dele no mundo espiritual. Então ele tinha fome, ele viu o pão, quando ele pegava o pão para comer, o pão virava ouro. O que é esse movimento? Então, esse é um sofrimento causado por quem? Por Deus? Por ele, resultado da sua ambição. Aí continua ele aqui, olha. Se puséssemos limites à nossa ambição, não temeríamos a ruína. Não temeríamos, porque na verdade, o que eu supervalorizo? O dinheiro. Se eu perder isso, pronto, acabou minha vida. Eu sem dinheiro, acabou minha vida. Mas por quê? Porque eu, na verdade, eu idolatro o dinheiro. Eu tenho uma ambição pelo poder e pelo dinheiro. Então, se eu perder isso, eu não existo mais. Por quê? Porque eu não acredito em Deus. Eu acredito no dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu tenho como ser feliz. Mas sem dinheiro eu não vou ser feliz, não. Porque eu não confio em Deus. Então, na verdade, eu estou idolatrando o vil metal. Se puséssemos limite à nossa ambição, não temeríamos a ruína. Não temeríamos. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Que é o vaidoso orgulhoso. Então, o vaidoso orgulhoso, ele quer estar sempre no ponto, ele quer ser o primeiro, ele quer ser o mais aplaudido, ele quer ser o mais querido, o mais amado, o mais isso, o mais aquilo, e ele sempre tem pavor de não ser o mais aplaudido, de não ser o mais querido, porque em verdade ele idolatra justamente esse ponto alto da vida. Logo, quem deseja isso, o maior medo dessa pessoa é perder esse brilho. Logo, ela sofre. Tem até um que falem mal de mim, mas que falem de mim. Não tem um povo doido que fala isso, né? Então é essa pessoa que busca o primeiro lugar. O primeiro lugar. E qual é o desespero dessa pessoa? Qual é o maior sofrimento dessa pessoa? Perder o primeiro lugar. Ele vem mais ainda, ele diz bem assim: subir mais alto do que podemos, não recairíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho humilhado. Porque aí volta, cai muito bem aqui a fala do nosso Senhor Jesus com um dos seus discípulos, que retrata lá no Boa Nova. Um dos seus discípulos chegou até o Cristo e disse assim: mestre, estão falando mal do Senhor. Estão dizendo que o Senhor tira dinheiro das viúvas. E saiu falando, e Jesus só ouvindo. Quando o discípulo finalizou a sua declaração, Jesus olhou para ele e disse assim: acaso não será um ato de vaidade querer que todos falem bem da gente? Então, olha o movimento de humildade. Então, quantos sofrimentos nós vivemos por falta de humildade nossa? Nossa, todos nós, eu também. Se tivéssemos humildade, a gente não teria passado por esse sofrimento moral. Porque o que é? O outro faz. Eu não tenho como mudar o Alan. Porque só o hipócrita quer mudar o outro. Só o homem medíocre quer mudar o outro. Essa fala não é minha, tá? Essa fala é de Confúcio. O homem medíocre, ele quer mudar o outro. O homem de bem, ele quer se mudar. Então, eu não tenho como mudar o outro, mas eu posso me mudar, aprendendo a conviver com o outro, da forma que ele é. Isso não quer dizer aceitar. Isso quer dizer compreender. Né?
Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho humilhado. Quantas vezes, né, a gente sofre por ter se sentido humilhado, né? Na verdade, é o orgulho. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes. E essa caridade aqui que ele está falando não é a material, não. Ele fala é a moral. A caridade moral, que, como diz o Evangelho, é a mais difícil para nós. E nós já sabemos por quê. Porque a caridade material eu dou do que sobra. A caridade moral eu tenho que dar de mim. E dar de mim é trabalhar com esses sentimentos em nós que é osso duro de roer. Orgulho, ciúmes, inveja, egoísmo. Continua ele. Não temeríamos a ruína, se não quiséssemos subir mais alto. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho humilhado. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes. Maledicência é aquele movimento que tu vai ali pro cantinho, olha, e fica só cortando a vida alheia. Em tudo você vê maldade. Olha, tu tá vendo a Conceição, menina, tá andando com fulana. Ali, olha, já deve estar rolando alguma... Isso é maledicência. E falta de caridade. Por isso que ele usou o termo, se nós fôssemos, né, se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos. O que é a inveja, Conceição? A inveja é, eu olho para ti e fico com ódio de te ver melhor, de te ver bem. Porque tem gente que consegue ser amigo não, que se sente feliz em estar com pessoas que não venceram, mas não suporta conviver com alguém que venceu. Venceu, eu falo assim, dentro do horizontal. Se incomoda de ver a felicidade do outro, se incomoda de ver o sucesso do outro, se incomoda de ver o trabalho do outro, se incomoda. Então vai fazer o quê? Vai falar mal, vai denegrir. Isso é falta de caridade. Se o outro acumulou o bem que acumulou, trabalhou para isso. Deixa lá, cada um vira o teu. Mas eu sou maledicente, eu quero falar mal, eu quero dizer, eu quero denegrir. Se eu estou vendo ali um casal feliz andando, é que conheço isso daí. Isso é só mentira. Isso é inveja. E eu sinto prazer em falar. Então a gente tem que prestar atenção na gente, para a gente dar nome ao que a gente faz. Então é a inveja. E o invejoso, ele nunca está feliz com o que tem. Nunca. Nunca. Ele sempre quer o que o outro tem. E isso é uma doença. Nem ciumentos. O ciumento, vocês conhecem esse negócio de ciúme? Conhece, Alan, isso? Conhece, Murilo? Você é ciumento? Só você. O ciúmes também é uma patologia. É uma patologia de ordem emocional. E o ciumento, ele vive constantemente no inferno. No inferno. Porque ele não confia em si, e o ciúme quase sempre é um processo de baixa estima. Eu não mereço que fulano me ame. Então, como eu não me sinto merecedor disso, eu quero ser dono do outro. E quero exclusividade. Sempre que eu quero exclusividade, isso mesmo, exclusividade que eu digo, ame só para mim, olhe só para mim, só me veja. Eu digo que é muito bom, essa encarnação eu tive a experiência de conviver com 9 irmãos dentro de casa. E era uma família muito carente.
Então tudo a gente dividia. E foi bom porque logo desde pequenininho eu consegui compreender que eu não era o centro do mundo. Eu não tinha uma mãe 24 horas me paparicando. Não dava tempo. Então isso foi muito bom. Então eu não aprendi nessa encarnação, graças a Deus, a ter exclusividade com nada. Então nós não somos donos de ninguém. As pessoas têm o seu livre-arbítrio. Eu tenho que estar com você porque eu tenho a alegria de estar ao teu lado, não porque eu sou obrigada a conviver contigo. Então o ciúme é isso, olha, o ciumento, se eu de repente ligar para, vamos supor, para o fofo, eu sou uma pessoa ciumenta, e de repente o telefone do fofo dá desligado, a cabeça do ciumento vai no inferno nesse momento, porque ele começa a fazer tantas construções psíquicas e mentais, começa a idealizar tantas coisas absurdas, e que os espíritos ainda brincalhões aproveitam esse momento e incitam mais ainda. A pessoa daqui a pouco está batendo a cabeça na parede. Detalhe, quando a pessoa chega, tu já está com uma legião colada em ti. A porrada vai comer. Então esse é resultado do ciúme. Então olha a quantidade de sofrimento que o ciúme traz. Isso é um processo de expiação? Não, isso é a nossa incúria. Então é ciúme de tudo, é ciúme das coisas, é ciúme de pessoas, é ciúmes. Larga disso, que trem. Que bom que você possa estar ao meu lado, mas por liberdade. Ninguém pode obrigar ninguém a estar ao lado. E outra, a gente não pode comandar pessoas, dizer o que o outro tem de fazer. Eu digo assim, eu adoro minha liberdade. Para onde tu vai? O que tu vai fazer? Que hora tu vai chegar? Eu me recordo uma vez, eu tenho sensibilidade, né, na pele, então qualquer baquezinho fica roxo. E eu trabalhava num local e tinha um estoque, e eu subi, ele era um pouquinho apertadinho, e eu me bati e ficou um roxo feio aqui. E aí um amigo meu, eu de camiseta, não liguei para aquilo, ele olhou e disse: menino, que trem foi esse? Eu disse: pois eu não me bati no depósito. Ainda bem que tu não é casado, se tu fosse casado você ia dar uma confusão. Para quem que ele falou isso? Olha, para mim. Eu botei o olhão em cima dele, eu disse: eu ia perguntar do meu esposo se ele está me confundindo com alguma prostituta. Porque você tem que se dar o respeito. Você casou com quem? Com uma prostituta? Para você levantar essa hipótese? Então, agora é o seguinte: para que eu tenha essa liberdade, é necessário também dar. E ninguém vigia ninguém. Se o cabo ou a fofa, o fofo e a fofa, tiver de fazer, vão fazer. Isso não muda nada. Só vai ter uma diferença: você vai ter menos cabelo branco, só isso. Mas ninguém controla ninguém. E relaxa. Relaxa. Eu não quero ser traída, então não casa. Fica solteiro. Pronto. Mas relacionamento é bem complicado. Os ciúmes, olha aí. Eu falei do ciúme só porque tinha de falar, porque isso, nós não sentimos mais isso, né, gente? Não sente pouco, né? Ciúmes. Então, nem ciúmes. E se então, partindo desse princípio todo, evitaríamos os debates e as dissensões. Se não fizéssemos mal a ninguém, não temeríamos as vinganças. Porque se eu tenho medo da vingança é porque eu arrumei o inimigo. Eu arrumei o inimigo. Quem faz o bem não teme o mal. Não é verdade? Bom esse texto, né? Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males. Agora já seria o primeiro ponto, né?
que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito libertar-se de todos os que resultam da sua maneira de proceder? Ou seja, ao invés de você estar pedindo para Deus, resolve tu. Resolve assim, ó. Não arruma encrenca, gente. Faz a tua parte. Porque aí você não vai ter trabalho de estar pedindo tanto para Deus. Eu digo assim, que não dá trabalho para a espiritualidade. A massificação a gente consegue resolver, não arrumando problema. E ele falou ainda há pouco aqui atrás, ele disse assim, olha, no finalzinho do item 12, ele disse assim, ó: não é menos certo que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que, se as observássemos, as leis de Deus, regularmente, seríamos, olha o que ele usa, completamente felizes. Completamente felizes. Por que você não vai querer reter, você não tem ciúmes, você não tem inveja, você não é avarento? Então, relaxa. A gente olha para o Cristo, nosso mestre por excelência, que sabedoria, que simplicidade e que grandiosidade. Chegou muito inteligente, a mãe, vendo a inteligência daquele filho, quis colocá-lo para estudar na sinagoga, para quem sabe ser um doutor da lei, estudar com os sacerdotes, fez esse movimento. Quando ela voltou, o jovem Jesus de corpo, mas o mestre por excelência, estava aguardando e já questionou: o que você quer, mãe? Não sabes, mulher, que eu vim para servir a Deus? E a partir daquele momento, com 12 ou 13 anos, ele foi trabalhar na carpintaria. Porque é isso que a gente tem que entender, a gente precisa se manter aqui na terra. Só isso. O trabalho é para comprar proteína e um carboidrato. Só isso. Foi trabalhar na carpintaria, ficou no anonimato até aproximadamente 30 anos. E a partir dali saiu para 100% divulgar o trabalho na hora exata. Até o Cristo soube aguardar a hora exata. Não por ele, que ele já estava pronto, mas para a sociedade como um todo. Fez o trabalho que tinha de fazer e voltou para a pátria espiritual. Porque é assim. Aí também acontece com a gente. A gente nasce, cresce, temos que aprender as lições, passar pelas provas, passar pelas expiações. Daqui a pouco a gente desencarna e volta à pátria espiritual. Simples assim. E por que a gente faz tanto drama, tanta confusão? Admitamos então que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito libertar-se de todos os que resultam da sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, pois ela tem por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, pedir-lhes a força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser desastrosa, fatal, desgraçada. Olha só, pedir para que nós possamos o quê? Resistir aos maus pensamentos, porque, gente, todo e qualquer movimento começa no pensamento. Antes de eu realizar, eu fiquei construindo isso no meu pensamento. Então, resistir ao mau pensamento, cuja realização nos pode ser funesta. Nesse caso,
Não é o mal que eles afastam, eles apenas desviam de nós o mau pensamento que nos pode causar dano. Então os espíritos não vêm para afastar o mal, mas ele vem para fazer o quê? Desviam de nós o mau pensamento que nos pode causar dano. Pede ajuda. Não contrariam em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Os espíritos não vão chegar lá e dizer, pare! Não vai. Eles não podem interferir, porque a lei, o livre-arbítrio é uma lei natural, e os espíritos não interferem. Livre-arbítrio e sintonia, espírito não pode interferir, porque eles sabem que é uma lei divina. Qual é o espírito que interfere no livre-arbítrio? Obsessor. O espírito obsessor, ele interfere no livre-arbítrio. Por quê? Porque é uma ação persistente sobre o outro. É uma ação persistente. A pessoa não cede, quer dominar. Isso é obsessão. Os espíritos superiores não fazem isso. Eles nos inspiram. E se nós não aceitarmos a inspiração, eles não insistem. Deixa o filho, ou o protegido, ou o familiar, se for um espírito familiar, sofrer as consequências das suas escolhas. Porque normalmente a gente diz assim, ai Constância, mas é tão difícil a gente fazer isso com quem a gente ama. Sabe por quê? Porque se o outro sofrer, logo eu também sofro. Então, na verdade, o que eu não quero é sofrer. Então eu não quero que o outro sofra porque eu não quero sofrer. Eu ainda não faço aquele movimento de deixa ele sofrer, porque com o sofrimento ele vai aprender. Já fizemos todos os recursos e não aprendeu? É necessário sofrer as consequências. Entende, gente? Vocês estão entendendo? Só mais esse parágrafo e nós vamos dar uma parada, tá? Então eles apenas não contrariam em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, embora impeço que as infringamos, dirigindo o nosso livre arbítrio. Porque o que acontece? Os espíritos, eles inspiram, mas quem faz a escolha somos nós. Agem, contudo, a nossa revelia de maneira oculta, para não subjugar a nossa vontade. Por exemplo, às vezes acontece em atividades mediúnicas, em grupos mediúnicos, de ter determinados espíritos que decidem tudo pela casa. Façam assim, façam assim, façam assim, façam assim, façam assim. E o grupo todo se submete. Gente, espírito nobre não faz isso. Porque eles respeitam o livre-arbítrio e sabem que o grupo tem que aprender a andar. Eles normalmente inspiram alguém de uma forma tão oculta que é para justamente o grupo ter o mérito. Se tiver sempre um espírito dizendo tudo o que tem que fazer, como é que esse grupo vai crescer? Como é que esse grupo vai evoluir? E se for um espírito desencarnado mesmo, que quase sempre às vezes é o médium passando o recado da ideia dele, do que ele quer. Agem, contudo, a nossa revelia de maneira oculta para não subjugar a nossa vontade. O homem se acha então na posição de alguém que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas guardando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que seja assim para que o homem tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. Eis o que o homem pode estar sempre certo de receber, se pedir com fervor, e é principalmente nesse caso que se podem aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Então aqui ele deixa bem claro que esses espíritos nos ajudam em nossa condição moral. Em nossa condição moral. Se você tem... Porque, gente, tudo começa realmente no pensamento. Se você tem um pensamento sempre que recorre sempre, está ali sempre presente, aquele pensamento te perturba, te tira do eixo, mexe, ora. Pede força a Deus.
Pede auxílio da espiritualidade amiga para te libertar dessa influência, desse pensamento. Eu duvido que o auxílio não vem. Eu duvido. Vamos só finalizar para a gente entrar no 13 a próxima semana, tá? A eficácia da prece, mesmo reduzida a essa proporção, já não traria resultados imensos? Só a inspiração dos Espíritos, né? Estava reservada ao Espiritismo provar-nos a ação da prece, ao nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, contudo, não se limitam aos que acabamos de apontar. A prece é recomendada por todos os Espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para os outros, abrir mão do bem que lhes pode fazer, seria orar pelo outro. Então jamais devemos parar de orar e dizer, mas Deus sabe tudo que eu preciso, tem que ser feita a vontade dele, eu não vou orar não, porque eu tenho encrencas íntimas, eu preciso orar, para que Deus possa me ajudar a superar e a evangelizar esse homem velho que está dentro de mim. E o primeiro passo é reconhecer-se, identificar. Gente, se eu disser eu não sou orgulhoso, já sou bastante orgulhoso, né? Já sou bastante orgulhoso. Então, é hora de nós realmente fazermos esse balanço. É necessário nós fazermos um balanço íntimo. Já temos mais de 50, quase todos nós aqui, né? Então, é hora de nós já fazermos realmente esse balanço e avaliar o que temos feito da nossa encarnação. Já rodamos, diz o nosso Emmanuel, que uma encarnação é 1 hora. Então, já rodamos mais de 30 minutos. Já estamos no segundo tempo. E nem sempre tem prorrogação. Então, é muito tempo, né? Os 15 minutos acrescentados, você já está cansado, você já não tem mais o mesmo pique do primeiro tempo, né? Então, nós temos que aproveitar realmente, principalmente o primeiro tempo. O segundo já não tem mais o mesmo gás do primeiro tempo. E os 15 minutos finais é praticamente um desespero. Porque aí você já não tem mais toda aquela saúde, aquela disposição do primeiro tempo. Então, já que nós estamos no segundo, não mais com o gás do primeiro, mas que possamos aproveitar essa oportunidade. Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Então, já que não há perguntas, agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade do Evangelho. Mandamos um abraço querido aos nossos irmãos que acompanham pelo canal do YouTube e que todos nós possamos nesse momento agradecer por todo esse banquete que nos foi dado essa noite.